Os irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas têm oportunidade nesse momento. Pai querido, nós queremos agora estar abençoando esses nossos irmãos que nesta noite estão vindo à frente, entregando parte da sua renda, investindo no teu reino, investindo, Pai, na tua obra. E nós queremos pedir que a bênção do Senhor, prometida pela tua palavra, possa descer sobre essas casas, sobre essas famílias, que a mão do Senhor esteja em favor de cada um dos teus filhos. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20. Nós estaremos lendo alguns versículos neste capítulo, nesta noite. É um evangelho fácil de ser encontrado, logo depois de Mateus, Marcos, Lucas, e aí vem João, e é no capítulo 20 que nós estaremos fazendo a nossa leitura. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se encurvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Este é um dos textos mais lindos que fala sobre a ressurreição do Senhor. Uma das principais características do Evangelho de João são os sinais. Cada milagre no livro, desde as bodas de Caná, onde a água foi transformada em vinho, até a ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais importantes de Jesus aponta para uma verdade maior. Ou essa verdade, quem é Jesus Cristo? Todos esses milagres tinham como objetivo mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Diante do sepulcro aberto, como vimos na leitura de hoje, não estamos apenas vendo um simples sinal, mas chegamos ao clímax da história da redenção. Aparentemente, a morte havia vencido a vida, uma vez que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fora sacrificado e morto ali naquela cruz. O corpo do Senhor, logo após a sua morte, foi colocado num túmulo protegido por uma enorme pedra, colocada à porta da entrada do sepulcro, porque corria um boato naquela época de que alguém iria roubar o corpo do Senhor. O que nós podemos entender é que o silêncio da morte estava reinando tanto naquela sexta-feira como naquele sábado. Mas o sepulcro, por mais seguro que fosse, ele não poderia de forma alguma reter o corpo do Senhor. Ali em Atos há uma expressão muito interessante que fala que as ânsias da morte não puderam retê-lo, ou seja, o Senhor não podia ser contido dentro de um sepulcro, ainda que com a enorme pedra colocada à sua porta, aquilo não era algo que segurasse o Senhor naquele lugar. Maria, Pedro e João, personagens do nosso texto, foram ao sepulcro. Porém, antes de chegarmos ao episódio
deles terem ido ao sepulcro, precisamos entender a angústia e o desespero dos discípulos. Jesus morrera na sexta-feira. José de Arimateia e Nicodemos o enterraram às pressas, uma vez que o sábado se aproximava, e de acordo com as leis judaicas ortodoxas, leis estas que estavam num compêndio de leis judaicas chamados Alachá, não era permitido que qualquer enterro acontecesse no sabá ou no sábado. Então, por essa razão, esses dois homens, discípulos secretos de Jesus, foram rapidamente a Pilatos, pediram o corpo do Senhor e fizeram um enterro bem rápido. Outro detalhe também não menos importante é que os discípulos, naquele sábado, que para os discípulos, naquele sábado, foi o dia mais longo e mais sombrio de suas vidas. Não havia nenhuma esperança depois da morte e do enterro do Senhor. Eles estavam praticamente desiludidos. E diz o texto de João, capítulo 20, 19, que eles foram esconder-se com medo dos judeus. Diz exatamente assim o texto: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas com medo dos judeus. Então, esse era o quadro. Para eles, o sonho do Império Romano, aliás, do Império Messiânico terreno, havia acabado. Aquele que eles depositaram toda a confiança e no qual eles achavam que ia romper com o Império Romano, não aconteceu assim. Somente a escuridão era a realidade que seus olhos agora podiam contemplar. Nesse cenário de completa desolação, então surge o primeiro dia da semana, que é o texto que nós acabamos de ler aos irmãos. E eu quero trazer alguns detalhes que estão inseridos nesse texto. Poderiam ter outros detalhes aqui, mas eu vou me fixar em alguns deles. O primeiro desses detalhes é a escuridão que leva à ignorância. Nos versículos 1 e 2 diz que no primeiro dia da semana eles foram ao sepulcro, era cedo ainda, a pedra da entrada tinha sido removida, eles correram então ao encontro de Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e reclamando: tiraram o Senhor do sepulcro, nós não sabemos aonde o colocaram. Nesse texto a gente observa o que? Maria tomou a iniciativa de visitar o sepulcro. Enquanto os apóstolos, os homens fortes, podemos assim dizer, os bispos da igreja, estavam paralisados pelo medo, escondido, quem vai ao sepulcro? Exatamente uma mulher, Maria Madalena, na qual Jesus havia expulsado 7 demônios, de acordo com o registro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. O amor desta mulher por Jesus era maior do que o medo. Enquanto os discípulos estavam com medo, ela vence o medo e vai ao sepulcro. E o texto nos diz ainda que ela foi ao sepulcro estando ainda escuro. Eu não sei se ela conseguiu dormir aquela noite, mas a grande verdade é que naquela manhã, bem cedinho, ainda escuro, ela sai da sua casa e vai ao sepulcro, talvez, quem sabe, para homenagear o Senhor morto. Irmãos, quantas vezes nós buscamos Jesus na escuridão da nossa tristeza, nos recantos do nosso sofrimento, sem ainda compreender que o Senhor é luz e Ele já brilhou, e Ele já ressuscitou. Chegando ao sepulcro, Maria viu a pedra removida, colocada do lado, e em sua mente, presa à lógica da morte, ela só consegue pensar numa hipótese. Qual era essa hipótese? O roubo. Tanto é que ela diz assim: levaram o Senhor, roubaram o Senhor. Ela não pensa em ressurreição, mas ela pensa numa profanação daquele túmulo. Como se alguém violasse aquela pedra tão forte colocada à entrada daquele sepulcro, pegasse aquele corpo e roubasse aquele corpo. Quantas vezes também, diante das dificuldades da vida, nós olhamos somente para os túmulos vazios, que traduzem problemas até mesmo que já foram resolvidos,
portas que já foram abertas, e ainda pensamos o pior. Nossa fé ainda é pequena e vê apenas conspirações, quando a gente deveria ver a mão de Deus agindo, que era o que estava acontecendo ali. O segundo detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a razão diante do amor. Versículos 3 a 5 do texto que nós lemos. O texto diz que Pedro e o outro discípulo, no caso aqui João, saíram e foram ao sepulcro, depois que eles receberam a notícia. E os dois correram bastante. Mas esse outro discípulo, que é João aqui, ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. É bem interessante isso aqui. Em Pedro e João, nós temos duas atitudes bem distintas. João correu na frente, chegou primeiro, muito apressado, parece que bem ligeiro. Ele é chamado o discípulo do amor, porque ele tinha um olhar sensível. Mas ele chega, olha dentro do túmulo, vê os lençóis, vê o lenço que havia sido colocado à parte, porém ele não entra. Ele é tomado, quem sabe, por um momento de hesitação, por um momento de respeito, talvez um certo temor de entrar naquele lugar. Já Pedro chega atrasado, mas entra primeiro. Pedro é impulsivo, é o homem de ação. Ele não fica na entrada, mas ele mergulha de cabeça. Pedro sempre foi assim, ele saía na frente de tudo. Irmãos, a igreja precisa tanto dos que correm para anunciar como João, quanto daqueles que entram para confrontar a realidade. Havia uma realidade ali que precisava ser confrontada, e essa realidade, para ser confrontada, precisava que Pedro adentrasse aquele lugar. Outro detalhe, a evidência dos lençóis. No culto de ressurreição, eu falei sobre isso, mas estendi de uma forma bem mais do que eu vou resumir hoje. Os versículos 6 e 7 falam assim, que a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Isso é o que diz o texto. Aqui está o cerne da evidência. Se o corpo do Senhor tivesse sido roubado, como correu esse boato depois da morte de Jesus, como será que os ladrões levariam esse corpo? Os judeus tinham o hábito de pegar o morto e enrolar, como se fosse uma múmia, com panos, ungindo com especiarias, e aquele defunto ele ficava praticamente preso, ele não poderia se mover naquele casulo que havia sido feito para com o rodar dos panos formaram no corpo daquele morto. E a outra coisa interessante também é que naquela época não tinha ladrões de corpos. Hoje tem muitos, né? Hoje os corpos são estudados em universidade, que tem de assalto em velório, em cemitério, pessoas que roubam crânios, roubam corpos inteiros, túmulos que violam, mas naquela época ninguém se interessava por isso. Não havia estudo sobre isso, não havia nada. Então, morreu, dava-se um jeitinho de enterrar e deixar que aquele corpo desaparecesse. E se os ladrões, de fato, tivessem roubado, vocês acham que eles iriam ter o trabalho de enrolar aqueles panos, depois enrolar tudo de novo do jeitinho que estava? Eles catariam aquele corpo e levariam do jeito que o encontraram, para depois ver o que fazer. Mas o milagre aqui é que Pedro e João viram os lençóis e viram os lenços colocados num lugar à parte. Ou seja, tudo indica que o corpo do Senhor vazou por aqueles lençóis, ficou os lençóis ali todos enrolados do jeito em que o corpo dele foi enrolado, e aí ele tira o lenço da cabeça e coloca num lugar à parte. Isso é o mais racional. Não tem outra forma de pensarmos que não tenha sido assim. Ou seja, isso não é uma cena de roubo, é uma cena de um milagre, de alguém que passou por aqueles lençóis, como Jesus, depois que
ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele atravessava paredes. Da mesma forma que ele atravessava paredes, ele atravessou aqueles lençóis. Assim como no casulo, a lagarta morre, mas emerge dela uma nova criatura, o corpo morto de Jesus rompeu o casulo de panos e foi glorificado, ou seja, o seu corpo transcendeu a morte. O Senhor simplesmente atravessou os lençóis, deixando ali o casulo intacto, como num testemunho silencioso. A ordem dos panos indica o que? Paz, não violência, não roubo. Cristo ressurreto não foi tirado dali à força. Ele saiu dali tranquilamente. Essa é a realidade. Mais um detalhe. O exercício da fé, ver e crer. Diz o versículo 8 o seguinte, que o outro discípulo, chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e viu e creu. Eles ainda não tinham entendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É bem interessante esse relato aqui. A gente poderia pensar aqui no seguinte: a fé sem uma compreensão teológica. João viu os lençóis, os lenços vazios, e acreditou. Ele não precisava ver Cristo ressurreto. O túmulo vazio foi suficiente. Ele entendeu que a morte não poderia reter o autor da vida. E o versículo 9 traz para a gente aqui um dilema interessante. Diz assim, porque ainda não entendiam a Escritura. Ou seja, eles creram neste evento tão importante, ainda que não entendessem o projeto de Deus que estava nas Escrituras. Embora Jesus muitas vezes já tinha falado com eles que ele morreria, que ele ressuscitaria, mas naquele momento, tudo aquilo que Jesus falou parece que tinha apagado na mente dele. Que a gente nota aqui que primeiro eles tiveram um encontro com o fato, depois eles foram lembrar que a Escritura havia dito algo a respeito daquele fato ou explicando o fato. Às vezes Deus age na nossa vida e só depois de estudarmos a palavra dele é que nós entendemos o que ele fez. A experiência da ressurreição, muitas vezes, ela precede aqui o entendimento teológico de uma situação. Às vezes nós cremos, aquilo acontece, e muita gente fala, mas não foi possível, isso não é real. Mas quando a gente começa a ver na palavra de Deus, a gente vai perceber que há um motivo lógico, aquilo que nós cremos, ou aquele milagre que aconteceu na nossa vida. E, finalmente, o último detalhe que eu quero colocar aos irmãos nesta noite. A dor não é capaz de enxergar a glória divina. Os discípulos voltaram para casa, mas a Bíblia diz que Maria ficou sentada ali à porta do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, pôs-se para olhar dentro do sepulcro. Algo interessante. Os discípulos presenciaram o fato, foram embora. Mas Maria não, ela permaneceu ali junto do sepulcro. Eles tinham uma fé racional, eles viram os lençóis, creram que algo tinha acontecido, mas Maria tinha muito mais do que isso. Ela tinha o sentimento no corpo. Ela queria algo mais. Ela queria se aprofundar um pouco mais naquele fato, naquele evento. Ela não veio buscar evidências. Para ela não era tão importante os lençóis ou o lenço, mas ela queria um corpo para ungir. Ela foi ali por esta razão. Ela foi por amor. Foi a ela que o Cristo ressurreto apareceu primeiro. Veja tudo. Eles creram, viram as evidências, viram a parte teológica, mas Cristo apareceu exatamente para aquela pessoa que estava com o coração disposto a ver. Nos versículos 14 a 18, que nós não lemos, eu vou ler agora, diz o seguinte: que ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela queria o corpo. Jesus lhe disse: Maria. Então ela, voltando-se para ele, clamou em aramaico, Rabone. Quando o Senhor disse Maria, ela entendeu naquele momento, aquela figura que lhe apareceu era na voz do Senhor. Quantas vezes ela tinha ouvido aquela voz e agora ela ouve de novo. E é impressionante, irmãos, aqui, é algo tremendo. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Irmãos, muitas vezes a teologia, nós estamos tão influenciados na doutrina, na teologia, retratada aqui em Pedro e João. Eles foram, testemunharam, tem alguma coisa diferente aqui, mas vamos para casa. Mas o coração sedento, como o de Maria, é aquele que permanece. É a este que Jesus se revela, é a este que Jesus se mostra. Irmãos, é no chorar, é no plantear, às vezes é no sentimento do nosso coração que o Senhor se manifesta para nós. Os discípulos tiveram a prova do túmulo vazio, mas Maria teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor chamando: Maria. Eu quero concluir a palavra dessa noite. Jesus é o Deus que atravessou casulo e paredes para que nós pudéssemos. Algumas pessoas, que nós poderíamos chamar aqui, aqueles que ainda estão na escuridão, não devem desistir. O choro, como o choro de Maria, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus sabe o seu nome e Jesus vem ao seu encontro. É possível que haja pessoas aqui que estejam nessa escuridão. Jesus conhece você. Jesus quer se revelar a você da mesma forma que ele se revelou a Maria. Para aquelas pessoas que correm como João, que a sensibilidade do coração os leve não apenas a ver, mas também a crer. A sensibilidade do coração de João fez com que ele enxergasse tudo, mas ainda não ficou 100% certinho de que Jesus havia ressuscitado. O vazio do túmulo não é um acaso, mas é um espaço que só o Cristo ressurreto pode preencher. E para aqueles que entram como Pedro, que gostam de confrontar a realidade, que não têm medo de olhar para dentro do túmulo, das suas dúvidas, vocês encontrarão não um cadáver, mas os lenços revirados, os lenços vazados e o Senhor ressuscitado. Irmãos, a ressurreição é a declaração de que a morte foi derrotada. O Jesus que venceu a morte vive hoje para interceder por nós. E porque ele vive, eu posso viver, você pode viver. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. Creiamos nesta verdade. Nós vamos orar através do pastor Marquinhos. Eu te convido a se colocar de pé, Igreja de Jesus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Neste exato momento, a Bíblia nos diz que ele está assentado à direita do Pai. Mas está muito próximo o momento onde ele vai sair deste lugar e vai vir para buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu quero ouvir agora da boca de cada um, quem aqui vai ser levado pelo Senhor? Diga um amém bem forte. Glória a Deus. Eu creio que alguns aqui vão, né? Que falaram amém, os outros não falaram, né? Mas vamos de novo. Quem vai com Jesus embora? Glória a Deus, aleluia. Essa é a maior bem-aventurança que há. A salvação em Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite.
Esta noite onde a tua igreja, o teu povo comemora o dia e o momento da ressurreição do Senhor, onde as ânsias da morte não puderam contê-lo. Ah, meu Deus, o Senhor é um Deus que está acima da morte, está acima do inferno, está acima do pecado, acima dos poderes terrenos e espirituais, acima dos principados e potestades e todo qualquer nome que se nomeie neste universo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus que se revelou a nós, vindo como um homem, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que por nós se entregou naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. A palavra diz que todo aquele que reconhece esse sacrifício, se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão deles e é purificado e recebe a bendita e eterna salvação. E nós iremos passar agora, meu Deus, para a ceia do Senhor, que é um memorial, como a tua palavra diz: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor virá. E vamos agora, em memorial, te exaltar e te glorificar, e que esta palavra esteja, Pai amado, firmada no coração de cada um aqui neste lugar, nesta noite. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu já quero chamar a equipe de louvor, já se preparando, vamos passar para a ceia do Senhor. Eu quero já estar convidando a estar aqui na frente os irmãos diáconos, irão nos auxiliar na entrega da ceia do Senhor. O irmão João Sorrente, o irmão Eliezer Mantovani, o irmão Maurílio Vieira, José Osório Bravo, Eduardo Aparecido de Oliveira, Benedito Morasco, Luiz Augusto Lugato e o Paulo Henrique Belonce. Esses irmãos vão nos auxiliar, podem vir aqui à frente. Quem deve tomar a ceia do Senhor? É todo aquela que já entregou a sua vida para Jesus como Salvador, que foi batizado nas águas, nesta igreja ou em alguma outra igreja de confissão cristã evangélica que crê na Bíblia como a palavra de Deus e Jesus como Salvador. Você deve participar. Mas o texto sagrado, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo número 11, ele nos dá uma palavrinha antes para quem vai participar da ceia, que eu quero ler. No capítulo 11, verso 27, que diz o seguinte: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Ou seja, você daqui a pouco vai receber o pão, e eu te peço que conforme você receber o pão, já pode ficar de pé quem vai receber e vai participar. Você recebendo, feche os teus olhos, você se assente depois e faça uma oração a Deus. Se há algo que precisa pedir perdão a Deus, confessar, confesse, peça perdão e participe de forma digna na presença do Senhor. Amém? Então os diáconos podem estar participando e o louvor agora está com a palavra. Que foi morto
Vamos ficar de pé, você que vai participar da ceia neste momento. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, Paulo instruindo aquela igreja daquela cidade de Corinto, ele traz uma palavra que diz: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos neste momento em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso na sua casa, Pai, na sua presença, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a ti, Pai. A sua majestade é muito grande, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo período de louvor, pelas crianças, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu no teu trono de graça, Pai. Muito obrigado, Pai, pela palavra, Pai. E agora, para fechar com chave de ouro, Pai, poder participar da ceia do Senhor, Pai. E que privilégio para mim, Pai, poder participar da mesa do Senhor e poder distribuir para os meus irmãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar ricamente a cada coração, Pai, que está participando da ceia do Senhor, Pai. Que eles possam sentir essa alegria no coração que eu estou sentindo, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. E eu quero também te pedir em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que não estão podendo participar, Pai, que um dia eles possam ter esse privilégio, Pai, de participar da mesa do Senhor, Pai. Isso é uma benção, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Bem, os irmãos podem se sentar. Eu quero deixar com os irmãos dois versículos, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5 diz o seguinte: mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, que maravilha! Salvos pela graça. Que presente, que coisa tremenda é ser salvo pela graça do Senhor Jesus. E um dia não muito distante, nós mudaremos de cidade, amém? Na mansão celestial, Nova Jerusalém. E Jesus está preparando, será um dia glorioso. Receba o cálice e seja grato ao Senhor por aquilo que Ele realizou na sua vida. Que amor é esse? Partiu do Senhor. Vamos louvar ao Senhor também neste momento. Poderoso esse nome é,
Aleluia. Coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, te exaltamos, porque, ó Deus, dentre todos os reis, todos os deuses, todos, ó Deus, que aquele que um dia fundou, ó Deus, ou firmou alguma religião, só tu ressuscitou. E obrigado, ó Deus, por essa, Senhor amado, por essa certeza que nós temos no coração, que a morte na cruz não o deteve, ó Deus, o corpo humano de Jesus, mas o corpo espiritual, o ser Deus que era o Senhor, ressuscitou e está vivo. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Toda honra, glória, Senhor. Que isso seja, Senhor, gravado, ó Deus, em nossos corações. Saber, ó Deus, que nós cremos num Deus vivo, poderoso, eterno, e que tem poder para interceder, ó Deus, e nos dar vida, e vida em abundância, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, e todos juntos oramos no nome de Jesus. Aleluia. Para
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, glória! Celebrar com júbilo ao Senhor. Vamos cantar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Glórias a Deus. Amém. Aplauda Ele bem forte. Porque Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. O nosso culto, os irmãos podem sentar, está chegando ao final. Quero lembrar aqui que nós precisamos ter uma reunião com a diretoria da igreja na próxima sexta-feira, às 19h30. Assuntos que precisam ser tratados e já há algum tempo que nós não temos essa reunião, então precisamos dessa reunião e marcamos para essa próxima sexta-feira, às 19h30. Lembrando também aí dos jovens adolescentes, nos auxiliem na separação dos elementos das primícias. E agora sim, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Deus abençoe.